de um governador. Ou a indicação de pessoas com funções específicas para tomarem conta dos pobres, no caso dos diáconos também, que é utilizada a mesma expressão. E nessa última menção, que está em Atos capítulo 6, versículo 3, nós vemos que o método utilizado para a indicação foi a eleição. Então vemos que a eleição não está alijada, não é uma coisa que está fora de consideração, simplesmente porque está escrito aqui, constituísse presbíteros, como se isso Tito fosse fazer individualmente, sem o conselho, sem o consenso, né, de uma assembleia ou dos demais irmãos que compunham aquela igreja. Não está explicitado isso, mas também não está fora de consideração. O texto abriga essa possibilidade. A instrução a Tito ela é representativa do ponto final de um processo, né? E são instruções que haviam sido dadas previamente a ele, porque o versículo diz, conforme que prescrevi, conforme já havia ensinado a você anteriormente. Paulo está formalizando, ele está registrando aquilo que verbalmente já deveria ter sido alvo de vários diálogos, várias instruções, não somente em sermões, não somente em exposições, mas também, possivelmente, no trato coloquial dele com Tito nas viagens. Quantas vezes Paulo não deve ter tratado dessa questão, instruído a Tito e a todos aqueles que o acompanhavam sobre a importância, né, da igreja ser organizada, ser estruturada, de ter uma estrutura. E então ele passa ao segundo ponto, que é a estrutura da igreja, ela é baseada em líderes com qualificações pessoais específicas e detalhadas. Ele não disse organiza de qualquer jeito, ou então acha um líder e não falou como é que deveria ser esse líder. Não, ele vai e passa nos versículos 6 a 8 aqui a dar um detalhamento bastante preciso como devem ser esses líderes. E a primeira coisa que nos chama a atenção aqui nesses 3 versículos é que existe um termo que é repetido e ele parece qualificar tudo o mais que está contido nele. É o termo irrepreensível. Irrepreensível. Esse parece ser um requerimento básico, né? Deve ser irrepreensível, alguém que seja irrepreensível. O que é que significa isso, né? A tradução poderia ser aquele que não pode ser acusado. Significa uma pessoa cujo caráter e conduta estão acima de acusações morais ou espirituais danosas. A gente lê isso aqui e fica meio confuso às vezes. Será que Paulo está ensinando a ausência de pecado? Certamente que não, né? Ele que se colocou como o maior dos pecadores. Ele não era um pregador da possibilidade de ausência de pecado. Ele sabia que nós pecamos, temos que lidar com o pecado tem as suas consequências, nós temos que voltar em arrependimento ao trono de graça. Ele sabia e escreveu muito sobre a fragilidade da natureza humana. Como é que ele, então, coloca esse irrepreensível aqui? Calvino tem uma exposição interessante, ele diz o seguinte: quando Paulo utiliza o termo anaglekton, inculpável, ele não quer dizer um homem que está livre de qualquer falha, porque não poderíamos encontrar tal pessoa, mas alguém que não está marcado por uma desgraça que venha a diminuir a sua autoridade. Ele deverá ser um homem com uma reputação sem mácula. Então, é uma questão de, genericamente observada, a pessoa ela tem uma reputação sem mácula. Antes de nós examinarmos aqui em detalhe, eu acho que também há uma pressuposição de que a pessoa que Paulo está descrevendo a Tito, que deve ser escolhida, ela deve ser uma pessoa que abraça a fé cristã, que foi transformada pela fé cristã. E abraçar a fé cristã, né, significa ser irrepreensível em Cristo. Existe um aspecto vicário nessa irrepreensibilidade que nós temos aqui.
né? Cristo se fez repreensível por nós. Então, se nós temos a Cristo, se Ele é o nosso Salvador, se a sua salvação foi soberanamente aplicada às nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus, então nós somos irrepreensíveis nele. Então há, obviamente, a pressuposição da crença, da conversão. E a mera profissão, apesar da profissão ser necessária, mas ela não é suficiente. No verso 16, que está falando, isso é mais à frente, está falando de pessoas repreensíveis e pessoas que são caracterizadas como filhos da perdição. Paulo diz o seguinte: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então, a profissão, a mera profissão não é suficiente, porque se você professa, mas a evidência das obras retrata exatamente uma situação diferente daquela que está sendo professada, elas falam mais alto. A verdadeira profissão se manifesta na ação do Espírito Santo na vida, nas obras de cada um, na medida em que o processo de santificação se torna evidente naquela vida, evidente à igreja, não é uma questão meramente subjetiva. Mas esse conceito de irrepreensibilidade não é apenas um conceito vicário, não é somente que nós somos irrepreensíveis em Cristo. Nesse sentido, todos que temos a salvação, somos irrepreensíveis em Cristo, mas Paulo está falando aqui de uma questão mais concreta, mais específica. Existe, então, ele está falando de pessoas que serão escolhidas para essas posições de liderança e ele está concretizando isso agora em duas áreas básicas, porque o que se segue aqui a partir desse tratamento de Paulo é ele tratando de áreas, a primeira é no âmbito da vida familiar e a segunda área no âmbito da vida, do relacionamento interpessoal, a vida social. E quando ele passa a entrar nessas áreas, nós vemos que o que é que ele quer dizer com irrepreensibilidade? Como é que deve ser o comportamento da pessoa nessas áreas? O comportamento nesses setores da nossa vida é que vai caracterizar e evidenciar irrepreensibilidade, uma conduta irrepreensível que vai marcar, então, a pessoa daqueles que vão ser escolhidos para a liderança na igreja. Então, a primeira os primeiros requerimentos são aqueles no âmbito da vida familiar e depois do relacionamento com os demais. O verso 6 mostra o que é essa irrepreensibilidade na vida familiar. Marido de uma só mulher. Há uma colocação clara de que isso tem o significado de que sejam fiéis no matrimônio, né? Há uma área que vai servir de exemplo para a igreja. Então, a vida familiar é a área importantíssima. Ela vai servir de campo de prova para aquele que almeja a liderança, o presbiterato, e ela vai servir como ponto de aferição para o resto da igreja. Então, marido de uma só mulher é uma qualificação que é semelhante àquela que foi dada a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, para os presbíteros, e no versículo 12, para os diáconos. Ela já foi tratada na explicação que foi dada sobre Timóteo, mas, em essência, a gente pode ver aqui que procura-se na vida do presbítero aquele ideal que foi o ideal da criação, né? Constituirá uma família, o homem constitui uma família, deixa a sua família e toma para si uma esposa, e essa família, essa unidade, essa célula mãe da sociedade foi criada por Deus, deve ser preservada e deve ser exemplar na vida daquele que está sendo considerado para o ofício de presbítero. Ainda na vida familiar, nós temos que o presbítero não pode ter filhos que são desordenados, dissolutos. Diz aqui que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados.
Isso significa